Senhor nosso Deus, Pai infinitamente bom, justo e misericordioso, que estás nas alturas dos céus e paradoxalmente dentro de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por nos acolheres a cada momento da nossa caminhada, fazendo de nossas quedas oportunidade de irmos mais à frente, através da experiência conquistada. Obrigado por não nos abandonar, mesmo quando nós teimamos em abandonar-nos. Obrigado, Senhor, por todo o tempo, por toda a luz, por todo o amparo. Nós te agradecemos a nossa casa, o nosso pouso, o nosso tempo, a nossa escola, a nossa oficina. Nesta noite, cada um de nós possa receber-te através da luz que vem do alto, na presença desses mensageiros espirituais. O nosso irmão que fará uso da palavra, conduzindo o trabalho da noite, por ela seja envolvido. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Beleza, gostei disso. Bom, gente, vamos começar o nosso estudo falando de um tema pertinente: reflexões. Alguém aqui já refletiu hoje? Alguém já fez as suas reflexões? Já buscou olhar para dentro de si, refletir na hora que levantou, refletiu antes de falar, refletiu antes de responder, fez as suas reflexões na noite anterior sobre o dia que passou, assim como Santo Agostinho nos recomendava que nós deveríamos verificar como foi o nosso dia, se tínhamos ofendido, se ninguém tinha nada o que falar a respeito de nós. Pois bem, quando chega o final do ano, é normal, é um costume já, virou tradição, nós na passagem do ano fazermos um balanço do que foi o ano, aqueles 365 dias, nós fazemos uma reflexão íntima e projetamos em sonhos aquilo que nós gostaríamos que fosse o ano seguinte. E aqui na Casa Espírita não é diferente. Nós também somos convidados a buscar essas reflexões. Nós também somos convidados a olhar, mas com um olhar um pouco mais claro, um pouco mais apurado pelas verdades que a doutrina espírita nos traz, que ela nos faz pensar um pouquinho mais. É normal, porque muitas das vezes, não sei se vocês sabem, foi feito um estudo sobre como as pessoas vivem o seu tempo na hora de refletir sobre a vida, sobre as ações. Muito bom você pegar, olhar para o passado, buscar aquilo que foi feito e tirar daí as suas experiências, olhar para o futuro e sonhar com as realizações que nós gostaríamos de ver concretizadas, para, nesse balanço entre o que foi feito e o que nós gostaríamos, nós realizarmos ações concretas no nosso presente. Só que, de acordo com este gráfico, que infelizmente eu não pude colocar para vocês exatamente a origem da onde ele veio, porque me faltou essa informação,
mas ele está num livro do Dale Carnegie, e essa pesquisa que foi feita, ela apurou que a maioria das pessoas, ou seja, 70% das pessoas, vive presa no passado. Ela vive presa no remorso, no arrependimento, na dor, naqueles momentos do passado que ela não consegue mais ter acesso, mas que a todo momento aquilo volta e aquilo volta, prendendo a pessoa ao passado. 25% das pessoas estão presas no futuro, sonhando com coisas que ainda não chegaram, sonhando com sonhos mirabolantes, projetando coisas que talvez nunca vão ser realizadas. E apenas 5% das pessoas conseguem o equilíbrio de manter o pensamento no presente. Elas fazem o balanço, não é que elas não pensam no passado, mas elas conseguem fazer um equilíbrio entre o que foi e o que pode ser. E nessa noite, para a gente poder encontrar também um ponto de equilíbrio nos nossos pensamentos, eu gostaria de convidá-los para fazer as nossas reflexões sobre o ano passado e sobre o ano que se inicia, usando como base, usando como ponto de reflexão as palavras de alguém que foi extremamente importante, alguém que foi extremamente vital na história da humanidade, alguém cujas palavras estão vivas até hoje na memória do mundo. Eu estou falando de Jesus. Jesus, ao longo de todo o seu apostolado, nos seus 3 anos de pregação, ele nos trouxe algumas questões que são fundamentais para vocês poderem entender a dificuldade que foi o apostolado de Jesus. Eu gostaria que vocês imaginassem. Era uma vez uma vila, uma pequena vila encravada numa montanha, cercada de pinheiros, uma vila muito tradicional, e numa determinada casinha humilde morava uma família muito amorosa, uma família formada pelo pai, uma mãe e seus 3 filhos pequenos. E como toda família tradicional, ela comemorava o Natal. Uma família muito cristã, muito católica. Na passagem de ano do Natal, a família ia para comemorar a missa, só que aquele pai se recusava a acompanhar. Não que ele fosse uma pessoa turrona, ignorante, muito pelo contrário, um homem amoroso, carinhoso, muito atento às necessidades da família, às necessidades físicas e às necessidades emocionais. Só que aquele pai, ele se considerava um homem prático. Ele não conseguia acreditar naquela bobagem de um Deus que se fez homem, de um espírito de luz da mais alta hierarquia descendo para habitar entre os homens. Ele achava aquilo um conto de fadas. E quando a família estava para sair, mais uma vez a esposa convidou ele. Ele virou e foi muito sincero: minha querida, infelizmente seria hipocrisia da minha parte te acompanhar à missa, porque eu não acredito nisso. Eu prefiro aguardar até que vocês voltem para podermos terminar a nossa comemoração de Natal. E assim aquela família fez. A esposa e os 3 filhos seguiram para a missa, e o pai ficou em casa, sentado na sala, diante da lareira, lendo seu jornal, quando ele começa a escutar uns barulhos estranhos na janela. E ficou com aquilo na cabeça: o que está acontecendo? Será que alguma criança passou aqui, está jogando bola de neve? E ele foi, abriu a porta, pronto para dar um susto, quando ele vê vários pássaros caídos no chão. Provavelmente se perderam na revoada, e quando viram a luz da janela acesa, se dirigiram para lá e acabaram colidindo com o vidro. E ele: meu Deus, eu não posso deixar esses pássaros aqui fora. Eu não posso deixar eles aqui no frio, eles vão morrer.
Ele foi e abriu a porta da garagem, acendeu a luz e tentou trazer as aves, mas as aves estavam assustadas, machucadas. E ele tentou, aos poucos, tocar as aves e elas ficavam mais nervosas. Ele voltou dentro de casa, pegou pão, espalhou migalha de pão, mas nada. E ele, meu Deus, e agora? O que eu faço? Elas vão morrer de frio aqui fora. E ele foi perdendo a paciência. Vocês não entendem que eu quero te ajudar? Vocês devem estar me achando um monstro, não estou entendendo nada do que eu estou falando. Vocês podem confiar em mim, eu só quero ajudar vocês. E as aves se debatendo, e ele, meu Deus, se eu pudesse por uma fração de tempo me transformar em ave, para mostrar para vocês que vocês podem confiar em mim. Na hora que ele falou isso, as aves desapareceram e surgiu um espírito de luz. E virou para ele e falou: agora você entende porque Jesus precisou descer até os homens para trazer a mensagem? E ele, me desculpe, agora sim eu consigo entender que nós só conseguimos confiar naqueles que se aproximam e passam pelas mesmas situações que nós. E dali para frente, aquele pai, totalmente modificado, participou cada vez mais, muito mais do que ele já fazia, da comemoração do Natal, não externo, mas o Natal íntimo. Agora imaginem vocês a linguagem de Deus, as leis de Deus tendo que ser traduzidas numa linguagem simples, limitada, pobre de expressão, e ainda sendo transmitida para um povo que viveu há 2000 anos atrás, um povo que não entendia de metafísica, de química, de física quântica, que não entendia da realidade. Para eles o que existia era o palpável à sua volta, e Jesus tendo que trazer uma mensagem totalmente além de qualquer capacidade de compreensão, e ainda por cima fazer com que essa mensagem fosse ser capaz de ser compreendida em qualquer época da humanidade, há 2000 anos e nos dias de hoje. Agora imagina a dificuldade de Jesus de traduzir, de falar dessas leis numa linguagem que o povo pudesse ser capaz de compreender. E nós sermos capazes de absorver a mensagem, não só as palavras, mas além delas, o sentido do que Jesus queria com cada uma das palavras que ele usou. Vamos buscar hoje os ensinamentos de Jesus para o ano novo. Vamos falar de reflexões de ano novo, buscando Jesus. A primeira passagem que nós poderíamos destacar de todas as palavras de Jesus, nós não vamos falar do amor e do perdão, já estão muito batidas. Não que elas não sejam importantes, mas vamos buscar as outras que nós falamos menos. Porque Jesus falava que o amor resumia toda a lei e os profetas. Tudo que ele disse estava resumido ali. Mas vamos buscar as outras. Por exemplo, orar em secreto. Orar em secreto. Vamos buscar o texto. Mateus capítulo 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Orar em secreto. Começa pela própria palavra, orar. Se dirigir a Deus. Você está se dirigindo ao seu Pai. Você está se dirigindo àquele que criou tudo o que você vê e o que você não vê. E quando ele fala orar no seu quarto de porta fechada, não é o seu quarto, não é uma área isolada das pessoas, mas é a porta íntima. Quando a gente faz essa passagem de ano, a gente busca conversar com alguém.
Algumas pessoas conversam consigo mesmo, outras assumem que estão falando com Deus e começam a pedir, orar a Deus. Meu Deus, o ano que passou foi difícil. Será que nós estamos sabendo orar a Deus? Será que nós estamos realmente fazendo esse trabalho de introspecção? Porque quando eu vou conversar com Deus, a primeira coisa, eu tenho que me colocar em posição de humildade. Aceitar que Ele sabe bem o que é o melhor para mim. Agora, se eu continuo buscando olhar para trás, ver os erros do ano que passou e colocar a responsabilidade das coisas que não deram certo em todo mundo, menos em mim, eu não estou sendo humilde. Então minha conversa com Deus não vai sair daqui. Ela tem que subir, e a vibração tem que ir cada vez mais alta. Então, enquanto eu não conseguir, nesse meu horário em secreto, nessa minha humildade, se eu não consigo fazer essa conexão, a minha oração não chega até Deus. Ela não chega ao ponto de ser compreendida. Mas Deus sabe o que eu preciso, sim. Mas muitas das vezes, para que haja essa lei do retorno, a gente precisa primeiro estar consciente de que nós também precisamos fazer a nossa parte. E é nesse momento do orar em secreto, em que você olha para dentro de si e faz essa reflexão. Se você não consegue fazer essa conexão, o que acontece é que a sua oração não vale nada, e você não conquista, você não atrai, você não vibra, e as coisas não acontecem na sua vida. Por isso que Jesus pedia que a gente, em primeiro plano, soubesse olhar para dentro de si, nessa reflexão da passagem do ano, que a minha oração seja uma oração sincera, que ela seja realmente uma conexão com Deus. Segunda, vós sois o sal da terra. Olha que coisa bonita que Jesus nos traz. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A palavra sal, ela tem uma conotação muito mais forte do que a gente consegue compreender, pois que à época dos judeus em Roma, a maior parte do salário dos soldados era pago com sal, pois que o sal era um item raro, de grande valor, que servia para ser trocado por mercadorias, tecidos, mantimentos, armas. Daí veio a palavra salarium. A expressão em latim é salarium argentum, que significa pagamento em sal. Então Jesus, quando utilizou a palavra sal para especificar que os homens eram como o sal da terra, é que nós tínhamos um valor incalculável, um valor maior do que o ouro, porque o sal, além de ser utilizado como moeda de troca, tem um grande valor, ele também era usado para dar sabor aos alimentos. Tinha um valor até maior do que o próprio ouro, que era sempre um simples metal, não servia para nada além do que ser usado como moeda de troca. Então o sal nesse ponto tinha mais valor para o homem. E quando Jesus falava que o homem era o sal da terra, ele quis mostrar que nós temos um valor intrínseco que ninguém pode tirar da gente. Você pode pegar o sal e jogar ele na água e dissolver ele continuará sendo sal. E se você seca a água, ele volta, ele não se perde, ele simplesmente está ali, dando forma, sabor, valor às coisas. E quando a gente pega e traz para a nossa reflexão, e a gente olha para as coisas que não deram certo no ano que passou, será que eu me lembrei de realmente tirar de mim esse valor que Jesus tem, disse que nós temos? Será que nós soubemos colocá-lo em prática? Tirar o sal e fazer com que ele desse sabor à nossa vida? Será que nós soubemos valorizar a nós mesmos? Ou será que nós deixamos esse valor de lado
nos entregamos a derrotismo, nós nos entregamos à tristeza. Então, quando Jesus nos lembra de que nós somos o sal, Ele está nos buscando, olha para você. Além de você orar, valorize-se. Ao conversar com Deus, seja humilde, mas também não deixe de entender que você tem um potencial divino. E que as derrotas e as vitórias que você teve ao longo do ano que passou, estão todas dependendo dessa atitude íntima de olhar e valorizar o sal que você é. Que além de ter sabor, Jesus também dizia: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Nós somos luz. Além de ter um valor, nós somos capazes de usar esse valor para iluminar a nossa estrada. Se nós estivéssemos realmente colocando essa luz para fora, os buracos que nós caímos, as pedras que nós tropeçamos ao longo do ano que passou, não teriam ocorrido com tanta frequência. Nós não teríamos nos sentido tão fracos, tão desmotivados, porque nós veríamos a realidade do mundo à nossa volta. Vós sois a luz do mundo. Não é a luz ali do seu cantinho, a luz dali da sua estrada, é a luz que ilumina, porque aonde existe luz, as trevas não conseguem chegar. Não sei se vocês já repararam aqui na reunião de quarta-feira, por exemplo, no finalzinho da reunião, apaga-se tudo, mas às vezes fica uma luzinha pequenininha ali do LED do ar-condicionado. Se vocês pararem para pensar, aquela luzinha ínfima dele é uma forma de comparação para mostrar que mesmo a menor das luzes serve como ponto de referência. Se você abre o olho e olha, você sabe aonde que está o canto, você sabe automaticamente que para lá você tem a outra porta, para lá você tem uma janela, ou seja, você tem que um ponto de referência, então você não está perdido. Trazendo para a nossa vida, por menor que seja a luz, ela te dá um ponto de referência na escuridão. Se numa coisa tão simples, numa comparação tão banal, a gente consegue ver a importância de um ponto luminoso, imagina a luz do mundo que está dentro de nós. Pecar por pensamento. Interessante, não sei se vocês repararam, até agora todas as passagens estão saindo do Evangelho de Mateus. E vocês sabem quem foi Mateus? Um cobrador de impostos. Ele era aquilo que os judeus mais abominavam, aquele que tirava dinheiro do povo para dar para Herodes. E no entanto ele foi um dos primeiros a ser chamados, um dos primeiros convidados por Jesus, e foi o primeiro que escreveu o Evangelho. Todas as passagens aqui foram tiradas do Evangelho de Mateus, que foi um dos primeiros a conseguir passar da forma aparentemente o mais fiel possível as palavras daquilo que Jesus deixou registrado na história. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Quantas vezes o nosso pensamento traz para a tona aquilo que vai dentro do nosso íntimo? Tudo bem, se a gente não pega e já concretiza o ato, nós já temos um ponto a nosso favor. Nós conseguimos refrear a ação concreta dos nossos impulsos, mas que eles estão lá, estão.
E quando a gente traz isso para as nossas reflexões, buscando não só a questão do adultério, mas todo e qualquer pensamento negativo, todo e qualquer pensamento de derrotismo, todo e qualquer pensamento que traduza a nossa falta de confiança em nós e em Deus, é um tipo de adultério. Adultério não quer dizer só traição sexual, mas é alguma coisa adulterada, alguma coisa que está corrompida, alguma coisa que está precisando ser consertada. Então nós precisamos consertar os nossos pensamentos, porque é deles que nascem os atos. Eu preciso primeiro acreditar em alguma coisa, ou desacreditar em alguma coisa, para que, através daquele impulso, aquilo se transforme num ato. A diferença entre algumas pessoas é que umas fazem, outras não, mas todos nós acreditamos e pensamos, e é nesse processo que está a derrota, está os erros ou a vitória. Depende do quão forte nós acreditamos nas nossas verdades. Então, olhar para o ano que passou e ver o quanto parte da minha falta de fé, da minha grande fé, foi responsável por aquilo que deu certo ou que deu errado, e que vai ser responsável pelo ano que está chegando. Não vamos adulterar no pensamento. Nem só de pão vive o homem. Essa aqui é interessante. Por quê? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os homens têm a necessidade de satisfazer os seus impulsos, as suas necessidades físicas. Estamos no mundo material, precisamos trabalhar, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos conquistar conhecimento, e para isso o mundo cobra que você dê alguma coisa em troca. Só que o quanto nós pesamos na balança o verdadeiro valor das coisas, o quanto nós estamos valorizando mais o pão físico em detrimento daquilo que a gente considera como verdadeiros valores espirituais. Ah, Senhor, eu desejo que o ano seja próspero. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Esse é o refrão da música. Muito dinheiro no bolso, o pão que a gente gostaria. Porque o pão, ele tem esse simbolismo também de valor, porque ele tem valor tanto quanto o sal, como moeda de troca, porque era difícil você cultivar, você moer, você produzir o trigo, e ainda por cima daquele trigo você fazer o pão. Então ele tinha um valor tanto a nível alimentar quanto como moeda. E nós valorizamos o pão, que ele é importante, mas na hora de pedir no ano novo prosperidade, na minha balança mental e emocional, o que eu estou colocando como prioridade número 1? O crescimento de mim mesmo como filho de Deus, ou o meu crescimento como homem na sociedade, que precisa ser reconhecido pelos seus títulos, que precisa ser reconhecido pelo seu estudo, que precisa ser reconhecido pelas suas realizações, que precisa ser reconhecido pelos bens que ele conquistou, uma casa, um carro? O quanto nós estamos realmente sabendo pegar na balança e entender o verdadeiro valor das coisas? E aí vem outro conselho de Jesus: edificar sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras
e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve. Jesus tem uma outra passagem também que ele fala que ouça quem tem ouvido de ouvir, que veja que tenha olhos de ver. É aquela pessoa que consegue prestar atenção nas coisas reais, nas coisas importantes, que consegue realmente focalizar. Porque tem muita gente que costuma ter o hábito da audição seletiva. Eu escuto aquilo que me interessa, eu presto atenção naquilo que fala mais alto aos meus interesses, eu busco aquilo que realmente vai me trazer algum ganho imediato. Então Jesus, quando falava das verdades, ele compara e puxa muito por essa questão, um homem prudente que sabe ouvir as suas palavras e que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele vem e descreve as ações futuras que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Como que ele já estivesse afirmando, vocês estão numa vida física. Então quem está na vida física está sujeito a passar por dificuldades. Quem nasce neste mundo pode esperar momentos de tranquilidade e momentos de tempestade. E o que acontece nos momentos de tempestade? Desce a chuva, vieram as correntes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. A casa que tem base, que tem alicerce. E quais são os alicerces da alma? As palavras de Deus, as leis imortais que nos mostram quem nós somos, o que realmente é importante nessa vida, por que eu vim a este mundo, por que eu nasci na situação que eu estou hoje. Alguma coisa Deus tem planejado para mim, senão eu não teria vindo e trilhado o caminho que eu trilhei e que me colocou hoje aonde eu estou. Se eu pego o alicerce da minha casa espiritual, da minha vida que eu construí, e fixo ele em cima da rocha, eu vou passar pelas tempestades. Não quer dizer que eu estou imune às dores, às doenças, às decepções, ao sofrimento. Eu não estou livre de passar pela dor, mas eu não vou ser derrubado por ela. E eu sei que o ano que passou, eu posso fazer um ano diferente, porque com certeza o ano de 2018 também vai ter problemas, também vai ser um ano de surpresas, vai ser um ano de muitas emoções, mas eu vou estar mais firmemente assentado sobre a rocha. Mas aquele que ouve as palavras e não as observa, olha que interessante essa palavra observar, porque existe uma diferença entre ver e observar. Eu vi o Roberto, mas eu observei que ele está com uma camisa polo, está com um óculos pendurado, ele está de relógio, está sentado de perna cruzada, ou seja, eu estou observando os detalhes, eu estou absorvendo o conhecimento. Agora ele está de perna descruzada. Então, aquele que observa os detalhes, que sabe aprender, que sabe buscar o conhecimento, ele cresce. Mas aquele que não observa será comparado a um homem nécio. O que é o nécio? É uma pessoa que está ignorante, é aquela pessoa que fica completamente alheia. Ele é mais do que alguém inocente, é alguém que realmente faz questão de ignorar. O mundo desaba, não estou nem aí. Então ele é comparado a um homem nécio que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, a mesma chuva de cima, vieram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Essas tempestades são as dores do mundo, mas também podem ser aqueles momentos que nos aguardam quando voltarmos para a pátria espiritual, quando a gente embarcar no trem, como diz aquela música, a vida é trem-bala. Por que trem-bala? Porque ela passa correndo, a gente nem percebe. A gente é só passageiro nessa vida.
Então, quando a gente chegar lá, como é que vai ser o meu balanço da minha vida? Será que eu edifiquei a minha casa na rocha ou na areia? Faça a teu próximo aquilo que gostaria que fizessem a ti mesmo. Essa daqui é interessante. Muito interessante pelo seguinte ponto. Vamos buscar o trecho de Mateus de novo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Fazer ao outro. Vamos dar um exemplo. Uma campanha social. Uma campanha de caridade, uma campanha onde eu preciso contribuir de alguma forma para que aquela campanha dê certo e as pessoas necessitadas consigam receber aquilo que foi proposto. Agora vamos imaginar uma outra situação. Eu vou comprar um presente para o meu filho, para minha esposa, para mim. Eu chego na loja, escolho uma blusa, eu escolho um sapato, principalmente para mulher, sapato, mas tudo bem, a gente escolhe o presente. E quando a gente chega na hora de escolher o presente certo, normalmente a gente olha o preço, mas nem tanto, porque a vontade de agradar é tão grande, de agradar ao outro, de se agradar, que você faz um balanço. E você chega pessoalmente, entrega o presente, para ver, receber o abraço, para dar o abraço. Aí eu vou comprar presente para a campanha. Eu vou lá, na lojinha da esquina lá, qual o sapatinho mais barato que você tem aí? Qual a sandália mais barata que você tem? Essa calça aqui tem promoção? Você tem conjuntinho pronto aí para sair mais barato? Eu faço para o outro aquilo que eu gostaria para mim? Em que medida? Eu dou. Eu estou dando. Mas olha que interessante, não é para humilhar, nem para derrubar ninguém, não. Só para mostrar uma realidade. Que quando a gente faz pelo outro que a gente não conhece, a nossa cota de carinho no gesto, ela tende a vir com um peso menor do que quando a gente coloca nos gestos de carinho daqueles que estão próximos a nós. Não estou falando que isso é certo ou que é errado, estou falando que isso é natural. A gente tende a fazer essa troca de moeda. Então, quando Jesus fala de fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim, não é só na questão do valor monetário, mas o quanto você coloca realmente de sinceridade naquele gesto, o quanto você realmente estava preocupado em fazer com que aquela pessoa fosse realmente feliz com aquele gesto que você teve de se desprender materialmente de alguma coisa, de realmente levar. Quantos vão realmente junto para poder acompanhar a entrega? Não para dizer fui eu que dei, mas para poder, do seu cantinho discreto, sem que a mão direita saiba o que fez a esquerda, poder realmente compartilhar daquela alegria. Quantos realmente se preocupam em ter esse tempo de acompanhar, de dar o abraço, de levar o ouvido para escutar umas histórias? Era nesse nível que Jesus queria que nós fizéssemos ao próximo aquilo que nós gostaríamos para nós, para poder realmente criar essa aproximação de família que Jesus faz questão de dizer que nós somos. Nós somos filhos de um mesmo Pai, muito mais do que amigos aqui na casa espírita, conhecidos. Alguns a gente cumprimenta, outros a gente passa correndo na rua, às vezes dá um tchau de longe assim, mas gente, acho que ele é do Rogério Cláudio. Muito mais do que essa familiaridade, nós somos irmãos. Se não estamos irmãos de sangue, em algum momento já fomos. Não é à toa que nós aqui hoje estamos juntos, eu falando, vocês me ouvindo. Não foi um acaso que aproximou a todos nós nessa noite.
por algum motivo, as linhas da lei de Deus fizeram com que nós estivéssemos todos juntos no mesmo ambiente físico, compartilhando dessa mensagem. É a verdade de Deus nos trazendo a luz, retirando esse véu que a gente carrega durante o dia. E vamos fazer o quê? Aquilo que estiver dentro das nossas possibilidades, com sinceridade, com amor, com carinho, com dedicação, com coragem, para não desistir. Porque quando a gente faz, também não é para esperar que o outro agradeça, que o outro retribua, porque não era assim que Jesus fazia e nem assim ele recomendou, mas que a gente fizesse pelo simples prazer de ver o outro feliz, de ver o outro realmente mudar o seu olhar sobre a vida e descobrir um pouco mais de esperança na sua estrada. Eu li uma coisa interessante, assim, não tem nada a ver com a questão das palavras de Jesus em si. Eu estava lendo um livro falando sobre a história secreta dos super-heróis. Super-heróis tradicionais que a gente conhece aí, Batman, Super-Homem, etc, etc. O que faz realmente a característica que une todos os heróis? A capacidade de se colocar em segundo plano e de realmente colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Isso é que faz um verdadeiro herói, independente dele usar capa, dele ser indestrutível ou simplesmente de ser um pai de família que sai 5 horas da manhã para trabalhar, para poder chegar no final do dia cansado e ver o sorriso no rosto de um filho. Isso faz um verdadeiro super-herói, porque ele faz aquilo que ele gostaria para si, e muitas das vezes ele nem teve, porque a realidade dele foi diferente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 5. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oração do Pai Nosso. Nós pedimos a Deus, venha a nós o teu reino. Estamos pedindo realmente que o reino de Deus venha para nós? O que é o reino de Deus? Estamos pedindo um reino de amor, de paz. Só que esse reino de Deus, ele meio que diz que, isso aqui é bom, mas não é importante. Você fica sem? Você deixa eu fazer backup do WhatsApp primeiro? É assim que a gente fala. O reino de Deus não precisa de WhatsApp, não precisa de Facebook, né, Olívia? Né? O reino de Deus não precisa de televisão, de cinema, não precisa de pizzaria, não precisa de bobs, não precisa de shopping, não precisa de sapataria. O reino de Deus só precisa de uma coisa: boa vontade entre os homens. Só precisa disso, que nós tenhamos boa vontade uns com os outros. E quando a gente chega no final do ano, no dia 31 de dezembro, e nós olhamos para o ano seguinte, dia 1º de janeiro, será que realmente eu estou preparado para que seja feita a vontade de Deus? Ou a minha vontade? Ou os meus sonhos? Ou as minhas expectativas? Seja feita a tua vontade, meu Pai. E eu sei qual é a vontade de Deus? Não faço a menor ideia, gente. Eu não faço a menor ideia qual é a vontade de Deus para essa minha vida. Eu já passei por cada coisa que eu não imaginava que eu ia passar. Eu não imaginava um dia que eu ia sair da minha cidade para vir morar em Três Rios. Eu nem sabia que Três Rios existia no mapa. De uma piadinha, tá, gente? Porque Três Rios é uma cidade do interior. Mas o que eu quero dizer é que eu não sabia da existência, porque eu nunca procurei conhecer cidades que estavam em volta da cidade onde eu nasci. E hoje eu estou aqui.
Então eu não sei quais são os planos de Deus para o resto dos anos que eu vou viver. Eu nem sei se eu vou viver, se eu vou chegar até o final de 2018. Eu não posso dizer nada, gente, porque ainda não aconteceu. O que eu tenho é agora, é esse momento que eu estou aqui com vocês. Isso para mim é concreto. Eu estou aqui em pé, em cima desse palco, olhando para vocês. Isso para mim é real. Então eu não sei qual é a vontade de Deus, mas se eu tenho fé de que Ele sabe o que é melhor para mim, então eu preciso afirmar com todas as letras: seja feita a tua vontade, mesmo que seja para daqui a um ano eu estar chorando de dor, mas de alguma forma aquilo foi a vontade dele, desde que não seja por inconsequência minha, essas lágrimas de dor, desde que não seja porque eu fui leviano, porque eu fui inconsequente. Se for realmente alguma coisa que estava no meu caminho, que eu esteja preparado para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. No dia 1º de janeiro, Senhor, que nesse ano novo que seja feita a tua vontade. E quando Jesus nos fala para ajuntar tesouros no céu, Mateus, de novo, gente, Mateus está em tudo aqui. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Olha que coisa interessante. A maioria das coisas na época de Jesus, não existia aço inox, o bronze era caríssimo. Então a maioria das coisas eram feitas de materiais que estavam sujeitos às intempéries. Não havia veneno para cupim naquela época. Então os tecidos, a madeira estava sujeito às pragas que vinham. Você chegava às vezes num armário, num quarto daquele, você levantava, a roupa estava toda poída, cheia de buraco, e os utensílios de ferro, se você não tomasse cuidado, eles enferrujavam. Ou seja, eles sabiam, eles tinham noção do que realmente consumia os bens materiais, que é o que a maioria das pessoas tinham o hábito de ajuntar, porque aquilo caracterizava o quê? Posse, caracterizava status, o quanto você tem, o quanto você conquistou. E Jesus lembrava: olha, tudo que vocês têm está sujeito à própria vida levar de vocês. Nada é eterno nesse mundo. Então Jesus lembrava: olha, gente, isso tudo é bom, mas se você só juntar tesouro na terra, o próprio tempo vai se encarregar de fazer com que eles desapareçam. Você não vai ter eles eternamente. Esses não são os verdadeiros tesouros que nós deveríamos estar procurando na nossa jornada. Os verdadeiros tesouros são aqueles que não são capazes de ser atingidos nem pelas traças, nem pela ferrugem, nem pelo cupim, nem pela passagem do tempo, mas são aqueles que nós colocamos com o nosso esforço, com o nosso suor, com a nossa dedicação. São os sentimentos, os sorrisos, os abraços, os carinhos que nós conseguimos espalhar pelas pessoas à nossa volta. Porque aonde estiver o teu tesouro, o meu coração está lá, preso a ele. Olha que coisa interessante, gente. Acredito que alguns de vocês já conheçam esse vídeo, mas ele é muito oportuno, tá? Cadê? Opa!
Dê valor ao que você tem. Porque tudo isso está nos planos de Deus. O que torna difícil a passagem de um ano para o outro não é o ano que foi difícil de você conquistar coisas, de você realizar coisas. É porque muitas das vezes a gente tenta colocar as mãos em locais onde a gente ainda não consegue alcançar. E que a gente sonha sonhos que são difíceis ainda de serem realizados. Não é que a gente não possa sonhar, gente. Existe uma diferença de você sonhar e de você extrapolar os seus sonhos para coisas que você, se fosse realmente colocar os pés no chão, assentar o seu alicerce sobre a rocha, você ia ver que aquele sonho não estava na hora, estava além daquilo. Você querer algo mais é uma coisa, você querer algo que não está dentro ainda da realidade, mas tudo é possível para aquele que crê, eu vou pedir a Deus, eu vou batalhar, beleza, faz, mas se não for o momento, se não chegar, não deixa aquilo te derrubar. Aceita aquilo que a vida trouxe para você. Aceita aquilo que o destino, através das várias voltas que a vida dá, te trouxe como presente. É o presente que você tem de Deus. E aí eu digo para vocês, se em 2018 nós estamos querendo saúde, eu quero saúde, muita saúde, mas eu continuo não fechando a minha boca, eu continuo abusando da comida e da bebida, eu continuo não cuidando da minha saúde, eu sinto uma coisinha, depois eu vou. E aí, homens como eu, homem tem aquela velha história de que não, dá para esperar, o homem vai menos ao médico do que a mulher. Eu sei disso por experiência própria, tá? Não vamos negar porque é um fato. Então, se eu sinto uma coisinha e deixo para depois, se eu não sei realmente observar os sinais da vida, não esperem saúde em 2018. Se em 2018 eu quero dinheiro e riqueza, mas eu continuo fazendo prestações no cartão de crédito, além do que eu posso pagar, continuo comprando coisas que eu não preciso, se eu não sei fazer a devida economia e a poupança para as coisas que são importantes, se eu não sei valorizar o que eu tenho na mão, não espere dinheiro e riqueza. Se eu estou procurando amor, e aí, gente, entra uma frase interessante, eu estava, na verdade, vocês verem como que o processo de construção de um estudo, ele é uma coisa tão dinâmica. Esse slide agora, por exemplo, eu acrescentei antes de descer para poder fazer a palestra, porque veio tudo dessa questão do amor. Eu estava passando na rua e tinha uma moça andando com uma camiseta, onde estava escrito: os dispostos se atraem. E aquilo me lembrou amor. Porque normalmente a frase que a gente escuta é o quê? Os opostos se atraem. Mas eu achei a frase muito mais inteligente. Por quê? Depois de tudo que Jesus nos trouxe de conhecimento, de dicas sobre a vida, somente realmente os dispostos se atraem. Os dispostos a ceder, os dispostos a ouvir, os dispostos a ter paciência, os dispostos a conhecer o outro, a se conhecer, os dispostos a se amarem. Só realmente quem tem disposição para viver, porque, gente, não tem ninguém perfeito aqui nesse mundo. Não existe ninguém aqui de asinha e auréola na cabeça. Se tivesse, já não estava aqui, estava do outro lado trabalhando. Então, se eu quero amor, mas eu não estou disposto a batalhar por esse amor, a ceder, a ouvir, não esperem amor. Se eu quero fartura, mas eu sou incapaz de dividir a minha fartura com quem tem menos, se eu não sou capaz de pegar e fazer a verdadeira caridade, de tirar daquilo que muitas das vezes me sobra para poder fazer a felicidade de alguém, não esperem fartura das mãos de Deus.
E se eu estou procurando mudanças em 2018, mas eu continuo pensando do mesmo jeito, acreditando nas mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, às vezes não são nem erros, mas é o hábito que não me permite mudar. Então, como que a vida vai mudar à minha volta? E para a gente fechar com chave de ouro, eu gostaria de contar para vocês uma historinha muito interessante. Conta-se que na antiga Babilônia, há mais de 3.000 anos atrás, antes mesmo do Império Romano se solidificar como um império, não passava de uma pequena vila de camponeses, na antiga Babilônia havia um humilde alfaiate. E esse alfaiate, ele trabalhava e recebia pouco mais de 3 moedas de prata por cada um dos seus serviços que ele realizava, com carinho, com afinco e com dedicação, procurando sempre agradar a todos os seus clientes. Mas esse alfaiate, o nosso querido, como é que era o nome dele? Ah, sim, Enedim. Tem detalhes que a gente esquece. O nosso querido Enedim, nosso humilde alfaiate, ele sonhava, como todos nós. Naquela época ainda não tinha Réveillon, não tinha passagem de ano como nós temos hoje, mas ele de vez em quando fazia suas reflexões e sonhava com um grande tesouro. Quem sabe um dia encontrar um tesouro enterrado debaixo de uma pirâmide, ou no fundo de uma floresta, numa caverna oculta no alto de um monte, um tesouro que pudesse fazer com que ele tivesse uma vida diferente daquela. E passou-se um tempo e um mercador que vinha da Pérsia passou por ali com vários objetos, algumas bugigangas, algumas joias, e entre toda aquela mostra de objetos, ele encontrou um livro curioso. E ele ficou olhando aquele livro, folheava, e o mercador, vendo o interesse dele, virou: olha, esse livro pode ser seu, pela módica quantia de 3 moedas de prata. Ele: puxa, foi tudo que eu ganhei hoje. Se eu der, eu não sei se amanhã eu vou conseguir de novo as 3 moedas. Eu vou dizer para ele que eu tenho 2. Quem sabe, de repente, ele não negocia. E assim ele fez. E o mercador olhou para ele: olha, tudo bem, mas saiba o seguinte, esse livro vai te abrir o caminho de um tesouro. E ele olhou aquilo, comprou rapidamente o livro e começou a folhear. E nas primeiras linhas, do pouco que ele conseguiu entender, estava lá escrito: o tesouro de Breza. E ele: tesouro, é tudo que eu preciso. E ele continuava, trabalhava durante o dia e à noite, ele se debulhava em cima do livro, abria, trabalhava, e uma dificuldade muito grande, porque o livro estava escrito em grego, algumas passagens em egípcio antigo, algumas em mandarim, e ele: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E ele começou por aquilo que ele conhecia mais próximo, e começou a traduzir os hieroglifos, para tentar encontrar o sentido daquele livro. Depois ele começou a estudar o mandarim, começou a estudar o grego, e foi traduzindo o livro, foi traduzindo passagem por passagem, até que ele encontrou uma passagem que o tesouro de Breza estaria enterrado no alto da montanha de Ratabol. Eu tenho que descobrir onde fica essa montanha. E nesse meio tempo, enquanto ele estava traduzindo, algumas pessoas, alguns clientes que chegavam até ele, viram que ele sabia algumas outras línguas, falaram para o rei. E o rei automaticamente chamou ele para ajudar no palácio, servindo como intérprete para alguns viajantes, emissários de outros povos. E assim o rei começou a pagar a ele a quantia de 100 moedas por dia como tradutor. Mas a obsessão dele pelo livro continuava, porque havia vários diagramas, mapas e cálculos que ele precisava para poder entender onde ficava a tal montanha de Ratabol. Que monte é esse? Será que ele fica na China? Será que ele fica na África? Eu preciso descobrir onde fica essa montanha. E assim ele começou a estudar.
cálculos, matemática, começou a estudar várias outras ciências. E nesse meio tempo, o rei, vendo o que ele estava desenvolvendo, chamou ele para ajudar, e assim ele começou a construir edifícios, pontes. E com o passar do tempo ele precisou, já que ele se comunicava com outros emissários de outros povos, ele começou a estudar leis, começou a estudar protocolos, a um ponto que ele chegou ao cargo de vizir, o cargo mais alto no reino, depois do rei. E ele continuava obcecado com aquilo, porque apesar dele ter traduzido o livro inteiro, ter aprendido tudo que ele podia, e de ser dono de uma fortuna que só era menor que a fortuna do próprio rei, ele não conseguiu descobrir onde ficava a tal montanha, para encontrar o tal tesouro de Breza. Passados-se alguns anos, um sábio chinês passou pelo reino, e eles conversando, ele teve a curiosidade de mostrar o livro. O chinês olhou para ele e falou: mas você não sabe o que significa realmente esse livro? Pois bem, o seu tesouro de Breza, pense o seguinte: Breza, o tesouro, Hartabol, a grande montanha que você precisaria alcançar para encontrar o seu tesouro. Breza significa saber, é um anagrama da palavra saber, sabedoria, conhecimento. E Hartabol é um anagrama da palavra trabalho. Você estudou e trabalhou, aí está o seu tesouro. Tudo que você conquistou com o seu conhecimento e o seu trabalho, eis aí o tesouro de Breza. Se vamos buscar um ano novo, busquemos o conhecimento e o trabalho. Eles estão aí à nossa frente, nas nossas mãos. Depende de cada um de nós fazer. E que conhecimento maior, mais bonito e mais puro na sua fonte de origem do que as palavras de Jesus que nós buscamos hoje. Trazer o seu sentido oculto para cada um de nós. Gente, é uma alegria poder compartilhar com vocês toda essa jornada para subir ao monte do trabalho, e que nós possamos buscar sempre, nos momentos de necessidade, as palavras de Jesus que irão guiar como sinais seguros na estrada o caminho que precisamos seguir. Obrigado, gente, e devolvo a palavra para o Roberto.